Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 7 e o capítulo 8 de Jeremias. Vamos estar meditando aí nesses dois capítulos, vamos ver o que o Senhor nos prepara através deles, com a palavra dele. Então vamos ver o que se trata. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te pedimos que nos oriente com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 7 fala bem assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram? E depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Este templo, que leva o meu santo nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Enfim, vale lembrar que Jesus também, quando ele pega aqueles povos ali no templo do Senhor, ali vendendo pombas e os mercantes ali fazendo vendas, Jesus derruba tudo aquilo ali e fala: olha, a casa do meu pai se tornou um covil de ladrões. Enfim, se já naquele tempo tinha, imagine hoje o que não se encontra aí com casas aí que falam que é a casa de Deus. E hoje a gente sabe que nós se tornamos casa de Deus através do Espírito Santo e quando ele vem morar em nós. Mas enfim, portanto, agora ouçam a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-lo chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, um lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a mesa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas de outros deuses para provocar a minha ira. Mas você mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei a carne, quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhe falei, nem lhe ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andaram em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para a frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu enviarei os meus servos a vocês, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhe disser tudo isto, lhe não o escutarão. Quando vocês o chamar, não responderão. Portanto, digam a eles: esta é uma nação que não obedece ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a sua correção. A verdade foi que destruída e desapareceu dos seus. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-no fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocaram nele as imagens dos seus ídolos, construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimar em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisas que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente, vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais declararão este lugar, Tofete ou vale de Ben-Rinom, mas vale da matança, pois ali enterraram cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, e às vozes do noivo e da noiva, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. No capítulo 8 fala bem assim: naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e os líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles amaram, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão estercos sobre o solo. Todos os sobreviventes desta nação má preferirão a morte do que a vida em todos os lugares, é para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Diga a eles, assim diz o Senhor: quando os homens caem, não se levantam mais. Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, como sábios, somos sábios pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira?
Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos nas armadilhas, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é esta que eles têm? Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens, e darei os seus campos e a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos serão gananciosos, tanto os sacerdotes quanto os profetas. Todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida no meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável. Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Está escrito desta forma. Aliás, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos nas figueiras. As folhas estão secas. O que lhes dei serão tomados deles. Porque estamos sentados aqui, reúnam-se. Fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan, ao relinchar dos seus garanhões. A terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo que nela existe, a cidade, todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês, e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda a terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade. Não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Enfim, Jeremias ali está proclamando todas essas palavras. E para frente a gente vai ver que Jeremias também ele é oprimido, ele é jogado até num poço, enfim, tem muitos detalhes aí que vai acontecer também neste livro. Mas aqui o Senhor só está falando com este povo de Israel ali. Cabe nós também estar prestando atenção o que esse povo errava antes, para a gente não seguir o mesmo erro hoje. Enfim, está adorando somente ao nosso Senhor, ao nosso Deus e a Jesus Cristo que Ele nos deu também aí por intermédio aí do povo aí. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.